A transição dos sistemas alimentares, desafios e caminhos para um futuro sustentável. Os sistemas alimentares englobam todas as atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição, comercialização e consumo de alimentos. Além disso, consideram os impactos ambientais, sociais e de saúde decorrentes dessas atividades. Essa abordagem sistêmica é fundamental para compreender a complexidade da cadeia alimentar e para promover transformações necessárias à garantia da segurança alimentar e nutricional de populações em diferentes contextos. A produção de alimentos está diretamente relacionada às mudanças climáticas. O modelo atual de produção agrícola, baseado no uso intensivo de recursos naturais e na emissão de gases de efeito estufa, contribui significativamente para o aquecimento global. Além disso, o desperdício de alimentos ao longo da cadeia produtiva acentua ainda mais os impactos ambientais. A pandemia evidenciou a vulnerabilidade do sistema alimentar global e destacou a urgência de mudanças estruturais para garantir resiliência diante de crises futuras. O Brasil, por ser um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, desempenha um papel estratégico nessa transição. O país possui vastos recursos naturais e uma diversidade biológica única, o que lhe confere uma posição de destaque nas discussões sobre segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. No entanto, essa posição também exige comprometimento com práticas agrícolas mais sustentáveis e políticas públicas eficazes para reduzir a insegurança alimentar. A fome e a insegurança alimentar ainda são desafios significativos no Brasil. Entre 2020 e 2022, milhões de brasileiros enfrentaram dificuldades no acesso a alimentos, com muitos passando dias sem comer. Esse cenário revela que, apesar da capacidade produtiva do país, a distribuição de alimentos e o acesso a uma alimentação adequada ainda são desigualdades a serem enfrentadas. A erradicação da fome e da desnutrição é um dos compromissos assumidos pela comunidade internacional por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, intitulado Fome Zero, estabelece a meta de garantir que todas as pessoas tenham acesso a alimentos nutritivos e suficientes até 2030. Para alcançar essa meta, é necessário implementar ações concretas que ampliem o acesso à alimentação adequada. Uma das estratégias fundamentais para assegurar a segurança alimentar é o aumento da produtividade agrícola de forma sustentável. Isso significa produzir mais alimentos sem comprometer os recursos naturais, utilizando técnicas que reduzam o impacto ambiental, como a rotação de culturas, o uso de biotecnologia para controle de pragas e o manejo sustentável do solo. Além disso, a adaptação das lavouras às mudanças climáticas torna-se essencial para evitar perdas na produção. A redução do desperdício de alimentos também desempenha um papel crucial na promoção da segurança alimentar. Estima-se que uma parte significativa da produção alimentar seja desperdiçada antes mesmo de chegar ao consumidor final, seja por perdas na colheita, transporte inadequado ou descarte de produtos considerados fora do padrão estético do mercado. Iniciativas para melhor aproveitamento dos alimentos e reaproveitamento de resíduos podem contribuir para reduzir essas perdas. Outro desafio relevante é a necessidade de tornar a alimentação mais acessível financeiramente. A cesta básica de alimentos, apesar de ter seu custo reduzido ao longo das últimas décadas por meio de avanços na pesquisa agropecuária, ainda representa um peso significativo no orçamento de muitas famílias. O fortalecimento de cadeias produtivas curtas, que reduzem os custos logísticos e aproximam produtores e consumidores, pode ser uma alternativa viável para mitigar essa questão. A relação entre alimentação, nutrição e saúde também deve ser considerada na formulação de políticas alimentares. A composição dos alimentos consumidos impacta diretamente na qualidade de vida da população. Assim, a pesquisa científica pode contribuir para o desenvolvimento de alimentos enriquecidos com nutrientes essenciais, conhecidos como alimentos biofortificados, que atendam às necessidades nutricionais específicas de diferentes grupos populacionais. Com o crescimento da demanda por fontes de proteína alternativas, novas tendências alimentares vêm ganhando espaço no mercado. Produtos à base de plantas, como hambúrgueres vegetais, e o aproveitamento de leguminosas ricas em proteínas, como grão de bico e feijões, têm se tornado opções viáveis para substituir ou complementar o consumo de carne. Além disso,
O uso de insetos como fonte proteica e a produção de algas estão sendo explorados como alternativas sustentáveis. As inovações tecnológicas também desempenham um papel transformador nos sistemas alimentares. A impressão 3D de alimentos, a agricultura vertical e o cultivo hidropônico e aeropônico são exemplos de práticas que permitem o cultivo de alimentos em ambientes urbanos com menor consumo de recursos hídricos e de solo. Essas tecnologias podem ser fundamentais para suprir a demanda por alimentos em regiões densamente povoadas e com baixa disponibilidade de terra cultivável. A pesquisa científica e a colaboração entre setores também são essenciais para impulsionar mudanças na produção alimentar. Parcerias entre a indústria alimentícia, a biotecnologia e áreas da saúde podem resultar no desenvolvimento de novos produtos mais nutritivos e sustentáveis. Além disso, o incentivo à valorização da biodiversidade alimentar e ao uso de ingredientes regionais pode fortalecer a economia local e promover dietas mais diversificadas. A valorização da cultura alimentar é um aspecto que não pode ser negligenciado. A certificação de produtos locais, a denominação de origem e a preservação de práticas tradicionais de cultivo e preparo de alimentos são estratégias que contribuem para a sustentabilidade do sistema alimentar e para a identidade cultural das comunidades. Ao incentivar a produção artesanal e o consumo de alimentos regionais, é possível fortalecer a economia local e reduzir a dependência de importações. Diante desses desafios e oportunidades, a transição dos sistemas alimentares deve ser encarada como um processo multidimensional. Isso exige não apenas mudanças nas práticas agrícolas e na indústria alimentícia, mas também o envolvimento de consumidores, governos e organizações da sociedade civil. A adoção de políticas públicas eficazes, o fomento à inovação tecnológica e o compromisso com práticas sustentáveis serão determinantes para construir um sistema alimentar mais justo, resiliente e equilibrado. Portanto, garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável e sustentável é um compromisso coletivo. A produção de alimentos precisa ser repensada para minimizar impactos ambientais e ampliar a inclusão social. Somente com ações coordenadas entre diferentes setores e com a participação ativa da sociedade será possível consolidar um modelo alimentar que atenda às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!